Boa noite. Aguardando nossos amigos chegarem, tá bom? Você que está aqui, não saia. Nós estamos aí no nosso primeiro seminário para pais, falando sobre os desafios dos pais modernos. Nós vamos estar falando sobre 3 desafios dentro desse nosso seminário, tá bom? 3 dias consecutivos. Mas quem sabe no nosso segundo, terceiro, a gente vai colocando outras aí, outros desafios. Então fique com a gente até o final. Tá bom? Se você pegou o link lá no grupo, mande para algum amigo, alguma amiga sua que é pai ou mãe, ou mesmo os avós, cuidadores, que às vezes precisam também dessas informações, tá bom? Vou esperar aí só mais um minutinho, nós já vamos estar iniciando. Você que está aí, não saia, fique com a gente até o final, tá bom? Vai ser muito bom estar compartilhando essas informações com vocês. Aguardando só mais um pouquinho para a gente poder estar iniciando. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui. Não apareceu aí no chat. Mas eu acredito que vocês que estão aí ó, ao vivo, vocês podem comentar também, se tiverem alguma dúvida, ou mesmo tá participando aí com alguma experiência, coloca aí no chat pra gente, tá bom? Já vamos estar iniciando. Boa noite, pessoal. Tô aguardando só mais um minutinho aí pra gente estar iniciando a nossa live especial sobre os desafios dos pais modernos. Tenho certeza que vai ser muito bom para você que está aqui com a gente, tá bom? Deixa eu só aguardar mais um pouquinho. Mais um minutinho a gente já começa, tá bom? Você que está aqui com a gente, mande o link aí para os seus amigos, familiares. Estamos fazendo via YouTube porque fica mais fácil, algo aí mais dentro de um contexto mais reservado aí para nossa proposta, né? Que é falar sobre educação de filhos, tá bom? Nós já vamos começar. Então tá, já deu aqui o momento, já vamos estar iniciando. Boa noite, você está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nanete Costa Prado, sou psicóloga clínica e nós decidimos aí estar fazendo um seminário para pais, falando sobre assuntos muito importantes. Eu escolhi um título que tem tudo a ver com a maternidade, com a paternidade, que são desafios da modernidade dentro da criação de filhos. Então fique com a gente até o final. Essa é a primeira edição, a ideia é fazer outros seminários falando sobre outros desafios, tá bom, pessoal? Então, se vocês quiserem também estar compartilhando esse link com outras pessoas, fiquem à vontade. Boa noite a todos que estão aqui. Eu acho que o chat já está liberado, vocês podem comentar, compartilhar experiências, tá bom, gente? Eu vou tentar aí ser bem sucinta para não tomar muito tempo, às 9 horas, né? Um horário que eu escolhi, porque geralmente nossos filhos, muitos já estão indo dormir, então é um horário que a gente tem pra gente, geralmente, né? Então, gente, nós vamos falar um pouquinho nesse seminário sobre alguns desafios da maternidade e paternidade moderna. Desafios os pais sempre têm. Criar filhos não é fácil, né? Eu tô com uma bebezinha de 6 meses e a gente vê aí que vai, cada mês, ela vai ganhando aí novas habilidades, mas também novos desafios. Então é muito importante nós falarmos sobre isso. Esse seminário, ele surgiu com um propósito bem interessante. Eu sou psicóloga, sou mãe, sou esposa, há quase 8 anos trabalho com um projeto direcionado para relacionamento para solteiros, mas, como eu disse, agora agregou mais uma função na minha vida que é ser mãe. E dentro desse universo eu não fazia ideia de muita coisa. Então eu pensei, gente, como seria interessante falarmos sobre assuntos importantes para maternidade e paternidade. Então fique com a gente até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Inclusive, o título da nossa discussão de hoje, da nossa aula de hoje, é sobre como conciliar trabalho e criação de filhos. É claro, gente, que sem sobrecarregar muito os pais, né? Porque sempre vai sobrecarregar. Se você trabalha fora e cuida dos seus filhos, com certeza uma sobrecarga você vai ter. Os filhos em si, né, e a casa já são muitas tarefas que a gente tem que ter. Agora imagine com a função de trabalhar fora. E eu queria que você colocasse aí no chat, não sei se o chat está liberado, se vocês conseguem me responder ou não, se você trabalha fora ou se você cuida dos seus filhos em casa, ou se você tem que realmente ter essa jornada dupla. Coloca pra gente aí embaixo, tá bom? E quiserem compartilhar o link, fiquem à vontade. Então, gente, como eu falei, a necessidade desse seminário surgiu porque eu sou mãe e passei por vários desafios. Fui mãe aos 40 anos, olha que coisa interessante. E agora eu estou experimentando coisas que nunca imaginei na minha vida. Então, achei bem pertinente estar falando sobre esses assuntos. E é interessante, se você quiser pegar papel e caneta para poder anotar alguma coisa que você achar legal, pode anotar. Mas eu queria começar falando sobre algo muito importante, é sobre a maternidade ideal versus a maternidade real. Muitas coisas seriam, vamos colocar aí, o ideal para a maternidade.
Seria o ideal ficarmos com os nossos filhos até, sei lá, eles completarem 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Mas hoje a sociedade ela exige da gente muita coisa, não é verdade? Hoje as mães têm que, de uma forma muito precoce, sair para trabalhar, deixar seus filhos com algum cuidador na creche ou com alguma rede de apoio, uma avó, um tio, uma tia. Às vezes tem que ter um desmame muito precoce também, ou mesmo a introdução alimentar antes da hora, justamente por causa dessa situação, até mesmo financeira que a gente está vivendo no país. Então, isso faz com que haja uma sobrecarga muito grande sobre o pai e a mãe. Porque essa jornada de ter que trabalhar fora e voltar, chegar em casa, cuidar da casa e ainda por cima dar atenção para os filhos, ela realmente ela é pesada, né? Só que a palavra de ordem aqui para nós nessa noite é falarmos sobre equilíbrio. Nós vamos trazer algumas dicas, na verdade são 4 dicas especiais para você mãe, para você pai, para você melhorar essa questão aí, realmente ter mais, como posso dizer, um direcionamento nessa questão de conciliar trabalho com casa. Mas aquela coisa perfeita nós nunca vamos alcançar, porque realmente cada caso é um caso, né? Temos criações diferentes, então essas dicas vão ser bem importantes para nós aí. Então lembre-se dessa palavra até o final, não só de hoje, do dia de hoje, mas dos outros 2 dias, que é equilíbrio. Existe o ideal seria, mas existe o real, o que realmente cabe dentro da sua realidade. A primeira dica que nós vamos trazer nessa noite, que é bem interessante para conciliar a vida, vamos colocar a jornada de trabalho e também a jornada em casa do cuidado com os filhos, é a palavra planejamento. Ou o conselho, a dica dessa noite seria planejamento. É muito importante nós termos uma rotina dentro de casa, previsível. As crianças precisam ter essa rotina, ter horários definidos para comer, para dormir, para brincar. É necessário. Só que assim, gente, eu queria já abrir um parêntese muito grande. Quando se fala em planejamento, já começamos a falar, por exemplo, dos filhos, né? Os filhos que você tem foram planejados ou não? Ou aconteceram por outros motivos? Outra coisa, você é mãe solteira, pai solteiro, é casada, é casada. Então, o que eu for falando aqui vai entrar em cada realidade de uma maneira diferente. Mas independentemente se você é casado, casada, seu filho foi planejado ou não foi planejado, seus filhos estão aí. E eu nem sei se você tem mais de um filho ou uma filha. Eles estão aí, eles precisam de você. Eles precisam de mim, né? Como mãe também. Então é necessário ter esse planejamento, essa rotina, para que eles tenham saúde. Né? E interessante que quando se tem rotina com as crianças, além disso tudo, olha que legal, você consegue combater alguns problemas na criança. Além de ter, né, tudo certinho, horário para comer, para dormir, para brincar, você consegue combater problemas como ansiedade, as birras e até mesmo as crises das crianças. Eu me lembro que minha filha, quando ela tinha até uns 2 meses, um pouquinho, ela chorava demais. A gente achava que era cólica, não era. Que era outro problema, não era. Era simplesmente porque ela queria dormir e a gente não tinha conseguido desenvolver uma rotina de sono com ela. Gente, pasme, ela com 1 mês e meio, mais ou menos, ela começou a dormir a noite inteira. Depois que a gente começou a regular ali o soninho dela, o horário do mamar mais certinho, com a questão ali da troca, do banho. Então ela começou a dormir a noite inteira. É necessário que ela se regule. Só que mais interessante do que isso tudo, a rotina, o planejamento, ele é bom para os próprios pais. Se os pais, se os filhos não têm a rotina, né? Se os pais não colocam rotina para os filhos, os pais também não têm rotina. Os pais também não vão ter horário para comer, horário para dormir, horário para se divertir, para estudar. Não vão ter. Então, há uma necessidade muito grande de se ter aí essa rotina. É necessário porque haverá um sucesso ou um não sucesso infantil se não tiver essas rotinas, pequenas rotinas. Eu me lembro que na minha casa, minha mãe sempre teve horários bem regrados para comer, para dormir, tudo bem certinho. Tinha que fazer as tarefas de casa. Isso nos tornou adultos, vamos colocar aí, mais organizados, mais centrados. Eu me lembro disso aí com muita clareza, né? Tinha horário para tudo na nossa casa. Como que foi na sua casa? Conta aqui para mim nos comentários. Eu não sei se os comentários estão abertos, mas acho que estão sim. Se você quiser participar ao longo da live, fique à vontade, tá bom? Da nossa conversa. Alguns estudos, que é aqueles estudos que eles chamam de
longitudinais que eles fazem durante muitos anos, eles comprovaram que crianças que tiveram essas rotinas estáveis, elas foram crianças mais felizes, mais centradas, mais inteligentes. Olha que interessante. Então, a rotina ela traz segurança e não só autorregulação para as crianças, mas para os pais também. Como eu disse, se a criança não tem a rotina, o pai e a mãe também não vai ter. É impossível. Então, aqui a primeira dica é tenha a rotina. E aqui nós trouxemos algumas dicas extras dentro desse aspecto da rotina e do planejamento. Primeiro, crie rotinas realistas e adaptáveis. É claro que é bom ter rotina, mas tem hora que ela vai ter que ser flexível, dependendo da circunstância. Mas tem que ser realistas dentro do seu possível, né? Às vezes a gente olha muitas pessoas na internet com aquelas listinhas, aquela coisa toda elaborada. Você vai ter tempo para fazer isso? Você consegue, né, seguir tudo, arrisca tudo milimetricamente? Então traga rotinas que são realistas para sua vida. Outra coisa importante também, que nós vamos falar depois, mais para o final, é distribuir tarefas. Né? É impossível a mãe cuidar de tudo ou o pai cuidar de tudo, mas nós vamos falar sobre isso depois, é bem interessante. Ter rede de apoio, tanto os pais quanto aí no caso o pai e a mãe solo, né? Os pais, quando eu digo, é o casal, e quanto a mãe e o pai solo, eles também precisam ter uma rede de apoio. E cuidado com a rede de apoio, né? É importante também você escolher bem a dedo, pessoas de confiança para ajudar aí na criação dos seus filhos, no processo de criação. E não tenha vergonha de pedir ajuda, isso também ajuda bastante no processo de planejamento. Estabelecer limites entre trabalho e o tempo com a família. Isso aqui é essencial, pessoal. É importante. Tem gente que traz trabalho para casa, né? E leva a casa para o trabalho. Então tem que ter um equilíbrio entre os dois. E também tem pessoas que preferem trabalhar, especialmente os homens, né? Não estou aqui para criticar ninguém, só fazendo a gente pensar alguns casos reais. Alguns homens trabalham tanto para justamente não ter que voltar para casa e ajudar a esposa. Então é de se pensar, ou pode acontecer casos de que mulheres também são da mesma maneira, né? Que buscam alternativas de trabalho exaustivas para justamente chegar em casa e não ter que ter as suas incumbências. Então é importante ter esse limite entre trabalho e família. Planeje com antecedência como que você vai fazer durante a semana. Senta com a família e fala, ó, como é que vai ser essa nossa semana? Vai ser assim? Vai ser assado? Inclusive coloque ali também no meio atividade de lazer, é bem interessante, né? Use ferramentas de organização. Eu trouxe aqui um exemplo. Aqui tem uma agenda, né? Um planner. Agenda e planner. Eu gosto bastante porque tem o mês todo. Você pode fazer aí o planejamento, mas tem as semanais, né? A página semanal e as diárias. Ou você pode fazer aí, sei lá, de outra forma que você achar melhor. Eletrônico, né? Pelo celular, pelo tablet. Mas use ferramentas para te ajudar a fazer os planejamentos para a semana, né? E pratique o autocuidado. Isso é extremamente importante. Dentro do planejamento, você não pode esquecer de você, mãe. Não pode esquecer de você, pai. É isso mesmo. Como que nós vamos cuidar dos nossos filhos se a gente não cuida da gente? Eu sei que não é fácil, né? Eu tô com um bebezinho aí ainda de 6 meses. Mas eu já percebi muito como mudou minha rotina. Os altos cuidados, as tarefas que eu fazia, muitas delas eu não consegui. Tô começando a retomar agora. Desde quando eu estava grávida também, muita coisa mudou. Estava terminando ali os estudos, estava aquela correria. Hoje estou conseguindo fazer, né, um pouco mais coisas para mim, mas é importante ter o autocuidado, a higiene, exercícios, alimentação e outra coisa. Eu sempre gosto de falar sobre o ócio produtivo. Não fazer nada. Ter um tempo para você não fazer nada. Para assim, você assistir um vídeo, um filme, ler um livro, ou simplesmente ficar meditando. É importante ter esse momento de autocuidado. Então, a primeira dica para como conciliar a carreira, o trabalho com a criação dos filhos é ter um planejamento. Isso é extremamente importante. A segunda dica também é muito legal, pessoal. Ela fala sobre a presença dos pais na vida dos filhos. E a presença, gente, lembrando que não é a quantidade de tempo, até porque quem trabalha fora não tem quantidade grande de tempo com os filhos, mas sim a qualidade do tempo. A psicologia ela fala sobre um aspecto muito importante que se chama atenção plena. Existem vários exercícios, né, que falam como você vai ter atenção plena. Respiração, entre outros, né, para você conseguir estar no local de verdade, sabe? A atenção plena,
É bem interessante porque é como se você realmente estivesse naquele lugar, se desligasse do resto, sabe? Se desligasse do trabalho, tá no trabalho, só tá no trabalho, tá em casa, só tô em casa. Por exemplo, tô aqui com vocês, eu tenho que me desligar do restante das coisas. Então, essa é a atenção plena. Você tem que ter isso, por exemplo, na hora que você tá comendo, escovando os dentes. Imagina, escovando os dentes, tô aqui pensando o que eu vou fazer até 3 dias depois, né? Assim, é normal a gente sempre tá no lugar e não está. Mas a atenção plena, ela é aplicável totalmente dentro da criação dos filhos, sabia? Você está com seu filho, dê atenção para ele 100%. Evite, por exemplo, desculpa, gente, de enquanto está o seu filho, estar com o seu filho, está fazendo outras coisas, como por exemplo, o comum celular, né? Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa, em vez de dar atenção para a esposa, para os filhos, sei que está cansado, está estressado, mas a criança está ansiosa, o adolescente está ansioso para ver o pai, porque ou a mãe que ficou o dia inteiro fora. Então, o que que você pode fazer? Uma dica: 15 minutos de atenção plena, ele vale muito mais do que horas só no modo automático ali. Então, às vezes você tá do lado da criança, mas tá no celular, tá assistindo um filme, vendo um jogo. Aham, aham, meu filho, aham, não tá nem prestando atenção. Então, tire às vezes um tempo para não fazer mais nada, só dar aquela atenção 100% pro seu filho. Você vai ver que vai fazer uma grande diferença dentro da questão emocional, social da criança, né? Você pode ser um bom pai e uma boa mãe, mesmo que você trabalhe muito. Você pode dar essa atenção para eles, mesmo que você não passe tanto tempo em casa. E as dicas aqui, o que que a gente pode fazer além disso tudo? Você pode criar rituais criativos, como por exemplo, bilhetes. Deixa um bilhetinho. Ó, papai te ama, mamãe te ama. Tenha um bom dia, filho. Que você possa ir bem na escola, né? Coma seu lanche, seu almoço. Então, bilhetinhos. Contar histórias antes de dormir, essa é clássica, né? É muito importante. Transforma aquele momento num momento mágico e cria memórias maravilhosas dos pais com os filhos. Como nós já falamos, tenha momentos sem celular. Desliga o celular, coloca de lado, sabe? É muito importante para os filhos. Inclusive, existe um alto índice de acidentes com crianças por causa do celular. E não são as crianças que estão com o celular na mão, são os pais. Eles estão ali, não têm um cuidado, na hora que às vezes estão até dando um banho usando o celular. Imagina, dando banho numa criança com celular, não faz sentido, mas tem, né? Ou mesmo alimentando a criança e com o celular na mão. Então, dê atenção plena para o seu filho. Outra coisa importante também, isso aqui é bem legal, substitua coisas por momentos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Muitos pais também, devido a ser falta de tempo com os filhos, eles têm essa dificuldade e acabam tentando compensar com coisas, presentes, brinquedos, né? Mas não, substitua por momentos. Você não pode estar muito tempo com seu filho porque você trabalha, às vezes até estuda, mas você pode, no momento que você está com ele, transformar num momento mágico. Vá no parque, vamos cozinhar juntos, limpar a casa. A criança adora ajudar, gente. Não é brincadeira, a criança gosta muito. Muitos pais, não, vou deixar meu filho aqui sem fazer nada. Não, a criança adora ajudar. Na verdade, a criança quer estar junto com o pai e com a mãe. Não importa o que eles estão fazendo. Então, transforme momentos em momentos especiais. E outra coisa, dê limites para os seus filhos com empatia. Isso também é amar, dar limites. E lembrando aqui, para finalizar esse segundo conselho, é 100% presente por 15 minutos é muito melhor do que horas sem conexão. Tá ali horas sentado do lado da criança, mas sem olhar no olho, sem, oi meu filho, como que você tá? Como foi na escola? Eles são crianças maiores, né? Os menores, a atenção também é muito importante, brincando, né? Sorrindo. Gente, criar filhos não é fácil, mas eu estava pensando, né, ao montar esse seminário. Um dia meu pai e minha mãe fizeram isso por mim também. Tiveram que dar essa atenção toda, por isso que eu sou uma adulta hoje e hoje, né, tô sendo uma adulta aí bem-sucedida. Por quê? Porque alguém fez isso por mim. Então, realmente não é fácil, mas é necessário para que os seus filhos sejam bem-sucedidos na vida, dar essa atenção plena. A terceira dica, gente, a primeira, então, é planejar. A segunda é dar tempo, estar presente para o seu filho, mesmo que você não tenha muito tempo. Mas quando estiver presente, esteja de verdade. A terceira dica também muito importante. Culpa. Cuidado com a culpa. Por que culpa? A culpa não educa. Como assim não educa?
Como eu disse, muitos de nós temos que trabalhar muito cedo devido a essa alta demanda da sociedade, especialmente questões financeiras, e nem só isso. Muitas pessoas voltam a trabalhar cedo porque gostam mesmo, né? A questão da satisfação pessoal. E aqui eu abro um parênteses. Será que é realmente necessário você estar trabalhando? Será que realmente a economia da sua casa depende de que você trabalhe fora? E falo mais para as mulheres, que geralmente é a mulher que cuida mais da criança, que amamenta, né? Então é um ponto de se refletir. Mas se é realmente necessário e você quer trabalhar, como você tem lidado com a culpa? Existe um teórico muito famoso dentro da psicologia infantil que se chama Winnicott. Esse teórico, ele foi um pediatra e psicanalista. Ele tem muitos materiais voltados para a área infantil e para os pais, especialmente a área educacional. E ele fala que os pais eles têm uma culpa que se chama culpa parental. É uma culpa normal. Se você é pai e mãe e nunca sentiu culpa, então você está vivendo a parentalidade errado, né? Gente, tô brincando, mas geralmente nós sentimos culpa por alguma coisa que aconteceu com nossos filhos, que a gente deixou de fazer ou que a gente fez demais. Normal. O problema é quando essa culpa ela transcende, né, a normalidade, porque aí ela vai começar a gerar no pai e na mãe um comportamento para compensar aquela falta que está tendo, sabe? Então, geralmente, vai ser algo voltado mais para o permissivismo ou o consumo excessivo. Ou seja, pais e mães que às vezes trabalham fora, se sentem culpados, o que que eles fazem? Ou eles vão agir de forma permissiva, você deve ter visto isso, ou talvez você está vivenciando isso na sua família. Eles vão agir de forma permissiva com os filhos, com medo de dizer um não, sabe? E não percebendo que é totalmente o contrário do que eles fazem, né? Ou eles podem ir também na direção do consumo excessivo, dar coisas, presentes, viagens, sabe, para compensar aquela falta, né? E é interessante que o Winnicott ainda fala que aos pais serem permissivos, não dizerem um não para a criança quando ela precisa, o que que eles estão fazendo? Eles estão impedindo que elas tenham uma frustração tolerável. O que que é essa frustração tolerável? É aquela frustração que nós precisamos ter para ter uma saúde emocional. Porque ao longo da vida, todo mundo sabe muito bem do que eu estou falando, nós recebemos muito mais nãos do que sims. Então, se eu não aprendo de pequena ou de pequeno que eu preciso escutar nãos, que o não faz parte, que é como se estivesse me limitando para que eu não realmente cometesse muitos erros, isso vai gerar vários problemas. Primeiro, o senso de realidade vai ficar deturpado da criança. O autocontrole também vai ficar totalmente fora do normal e a segurança interna. Olha só, é totalmente o contrário. Então, ser permissivo nunca vai trazer um benefício para os filhos. Pelo contrário, pode fragilizar a sua maturidade emocional, vai se tornar um adulto imaturo, porque não soube escutar os nãos na hora, não soube não teve os nãos na hora que era necessário. O segundo aspecto também que os pais geralmente vão agir quando se sentem culpados, como eu disse para vocês, é o consumo excessivo. São pais e mães que vão comprar muitas coisas para poder sanar ali as necessidades dos filhos, né? Presentes, né? E aí eles pensam assim: se eu não posso estar com meu filho, eu posso pelo menos dar alguma coisa que ele goste, né? Geralmente não é um pensamento assim mal, o pai e a mãe que faz isso são mal, não, eles querem beneficiar os seus filhos, realmente para compensar. Só que o que acontece? Eles podem substituir a função relacional na mente da criança para uma função transacional. Então ela confunde, ela não consegue mais entender que as relações elas não são bem uma troca o tempo inteiro de coisas materiais. As relações são muito mais complexas, então ela perde essa oportunidade de aprender como realmente é uma relação. Outras coisas também que pode ocasionar a criança ou adolescente, ele passa a associar o amor aos objetos. Então ele vai ser um adulto que num relacionamento só vai achar que é amado se ele estiver ganhando coisa o tempo inteiro. Existe a linguagem do amor de presentes, não é a mesma coisa, tá? Ou ela pode até ser confundida. Então é algo exagerado, né? Também cria baixa tolerância à frustração, enfraquece o vínculo real, também tem uma dificuldade aí de lidar com a questão de empatia com as pessoas. Ela começa a ver as pessoas mais como objetos, né?
Sobre a questão da culpa ainda, para resolvê-la, é necessário que nós apliquemos em nós mesmos o auto perdão. Eu falo isso por mim mesma, né? Minha filha ficou uma semana na UTI, eu vou falar sobre isso no último dia com vocês aqui, sobre lidando com diagnósticos. E ela ficou na UTI e ela não mamou no peito, só mamou fórmula e a gente não conseguiu, eu não consegui fazer a transição. Eu me senti culpada durante muitos dias, sabe? Não foi algo fácil. Hoje eu já me sinto melhor, hoje eu não choro mais. Às vezes bate um pouquinho de tristeza, mas eu tive que lidar com esse sentimento de culpa. A culpa não educa, a culpa, na verdade, ele é um precursor para doenças mentais exagerada, né? Então, é importante a gente confrontar essa culpa e nos perdoar, pois no momento, talvez a gente não fez o que era melhor, mas nós fizemos o nosso melhor. Há uma diferença, né? Existe o ideal e existe o real. Nós fizemos o que era real para a gente naquele momento, né? E a culpa não educa. O que educa são limites também. Dar limites dentro da relação entre pais e filhos. Como eu falei, ser permissivo nunca vai ter bons efeitos, né? Os presentes não vão substituir a presença dos pais. Isso é muito importante para a gente colocar em prática na nossa vida. Mas, gente, nós já estamos chegando no final. É bem rapidinho aí a nossa primeira aula. Amanhã nós temos mais. Amanhã nós vamos falar sobre a questão do celular, como lidar com isso dentro do celular, das telas em geral, celular, tablet, computador, televisão. Nós vamos falar sobre o uso das telas para os pais e filhos ali. Pais e filhos, tá? Não é só sobre filhos. E a última e a quarta dica é dividir as tarefas, não acumular. Lembra que eu falei lá no começo sobre os planejamentos, que nós deveríamos delegar tarefas? Olha que interessante, gente. Imagine só uma mãe que trabalha fora e chega em casa, ela cuida 100% do serviço de casa. Como que é a cabeça dessa mulher? Porque o serviço de casa já é um serviço exaustivo, né? Que não acaba, mesmo você só ficando em casa, tem serviço o tempo todo. Com criança, então, nem se fala. Se tiver mais de um, nem se fala. Então, a mulher que faz tudo isso, ela sempre está em estado de hipervigilância. Ela sempre está estressada, ela sempre está cansada, e às vezes ela não consegue dar amor para os seus filhos e nem para o marido. E não é porque ela não ama, é porque ela não consegue, ela está exausta, sabe? O corpo está tão cansado que ela não consegue cumprir esse papel mais afetivo. Então é importante que haja um diálogo, falando agora para casais casados, né? Os pais, um diálogo. E eu sei que é difícil às vezes para o homem, às vezes ajudar dentro de casa, porque dentro da casa dele ele não aprendeu esse costume de auxiliar nas tarefas de casa. Lembrando que, gente, é, não é bem ajudar, porque se a pessoa mora em casa, na verdade, ela está compartilhando das tarefas, ainda mais se a esposa, ela trabalha fora e ela ajuda na questão financeira. Então, ambos moram na casa, ambos precisam ajudar no cuidado. Então, há uma necessidade que haja um diálogo entre o casal para dividir as tarefas. E aqui eu falo sobre um ponto muito importante. Imagine só, voltando aqui, não é nosso assunto, mas imagine uma mulher que trabalha fora, cuida da casa, cuida dos filhos, tudo sozinha. Como que ela vai dar amor pro marido? Como que os dois vão namorar depois? É praticamente impossível. Então é interessante sim haver esse diálogo e essa divisão de tarefas. Gente, dicas práticas então dentro dessa questão de dividir, né? Primeiro, divida as tarefas, né? Homens e mulheres ali. Ó, você vai fazer isso, vou fazer isso. É importante que haja esse planejamento, essa conversa, essa troca ali entre pais e mães, né? Conversar com o parceiro sobre essa carga emocional e a rotina, ó, tá pesada, não tô conseguindo, preciso de ajuda, né? Aí nós vamos entrar mais em outro aspecto que é a questão relacional do casal, né? E aqui mais para quem é pai e mãe solo, né? Criar uma rede de apoio e não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Rede de apoio com amigos, com familiares, pessoas de confiança, tá, pessoal? Se precisar de um apoio aí, de uma ajuda, é bem interessante. Como eu disse, pedir ajuda sem culpa. Peça ajuda. Não é errado pedir quando você realmente está precisando. Gente, nós já estamos indo para o final da nossa primeira aula. Foi bem curtinho, né? A ideia é só trazer algumas considerações. A aula de amanhã vai ser muito interessante. Não perca, traga seus amigos, tá bom? Então, o resumo aqui geral. Primeiro, trabalhe em criação de filhos, como conciliar os dois. Nós falamos sobre organizar uma boa rotina. Nós falamos de ter tempo de qualidade com os filhos, lidar com a culpa, se perdoar é muito importante.
Não querer compensar essa culpa dando presentes ou sendo permissivo, isso é muito importante também. E a quarta e última, dividir as tarefas, né? Importante também ter um diálogo entre a rede de apoio. Lembrando que pai e mãe não são rede de apoio, tá? Pai e mãe são os responsáveis. As redes de apoio ou a rede de apoio são as outras pessoas, instituições, escolas, profissionais que são ali que vão estar dando apoio para os pais. Gente, conciliar os filhos e trabalho não é sobre perfeição, mas sobre não desistir. Não existe assim um perfeito. E não existe 100% um certo. O que vai funcionar para uma família, talvez não funcione tanto para outra. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Aguardo vocês para a próxima. Vai ser muito bom falarmos sobre a questão das telas amanhã. Que Deus abençoe a todos. Aguardo vocês até amanhã.